Você já ouviu falar que quando você conta o sonho para alguém, a probabilidade de dar errado é muito grande? Não é o que acontece na história de José. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, vamos se situar. Existem duas partes da história de José. O início, onde ele teve muita inveja, onde ele foi odiado, onde arquitetaram a morte dele. E depois, mais além, quando ele é levado para o Egito, se transforma um grande parceiro ali do rei e consegue desvendar e entender os sonhos para poder ajudar, e ele é recompensado por conta disso. Eu quero me atentar a esse início, essa fase inicial, que foi a mais difícil, mais árdua. Por isso que o nome desse vídeo, o título desse vídeo é Se Você Não Tem Controle, se você não tem o poder de controlar a situação, Deus tem. Deus tem um plano para a tua vida, porém, nós temos que agir, nós temos que andar, nós temos que caminhar. Porque a história de José nos ensina muito sobre fé. Fé é a certeza, só que sem obras ela é morta. José foi uma pessoa muito proativa no sentido de ir lá tentar resolver as questões, interpretar o sonho, enfim. José também foi uma pessoa que teve um coração e uma inteligência emocional muito forte para poder aguentar tudo isso que ele passou no início. E para trazer um contexto para você no início, só para você entender, José é filho de Jacó. E ele nasceu porque Jacó já era muito velho e teve o filho. Então ele acaba que ele era muito amado em Israel pelas pessoas, gostavam muito dele e isso causava inveja e ciúmes nos seus irmãos. E isso é um ponto que eu quero conectar, que eu quero vincular. Gálatas 5, ele diz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Como eu gosto desse versículo, porque ele nos dá direção e nos ensina de uma forma muito prática o que a gente deve exercer. Se você for parar para pensar, o fruto do Espírito conecta muito com a inteligência emocional. A gente já ouviu falar muito sobre inteligência emocional e eu gosto muito. Inteligência emocional é isso, é ter controle. O que está acontecendo ao seu redor? Você tem controle? Não tem? Então é domínio. Você tem domínio próprio. Domínio próprio é o quê? É você controlar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres. Também ter domínio próprio para entender que em determinadas situações você não vai poder fazer nada e você precisa confiar em Deus. Situação política do país, ou estão te processando, estão te caluniando, estão arquitetando algo contra você e você não tem o que fazer, você só tem que, lógico, talvez em alguma situação usar da lei para se proteger, você tem que tomar algumas medidas, mas o resultado final é só Deus que vai te trazer o controle. O fruto do Espírito diz que a gente tem que ter controle, domínio próprio, alegria, paz, paciência. Muita paciência para passar esse período de dificuldade, esse período de caos na nossa vida. As obras da lei diz que as pessoas que exercem essas obras não herdarão o fruto, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, briga, dissensões, ódios, ciúmes, avareza. Quem arquiteta o mal, quem planeja o mal, quem quer ir contra você, quem quer te prejudicar. Então, olha só, a história de José, voltando já no início lá, ele era um menino muito jovem, 17 anos. Um menino jovem tem tudo para extravasar, para quebrar, para jogar na mesma moeda, porque a gente geralmente pessoas mais jovens quer executar a justiça própria. É do meu jeito, eu vou jogar na mesma moeda, eu vou lutar da minha forma, da minha maneira, eu vou brigar do meu jeito. Se você fez isso comigo, eu vou te prejudicar também. Se você me bateu, você vai levar também. Ou seja, a gente sempre tenta buscar vingança, buscar uma forma de retribuir aquilo que fizeram com nós. E José não foi assim. Vamos parar para pensar naquele contexto, naquela situação onde ele tinha tudo para desandar, para quebrar, para se prejudicar. Os irmãos dele tinham dificuldade de falar com ele porque
ele era muito amado, então já existia um ódio em cima dele. Depois demonstraram muitos ciúmes. A partir do momento que ele conta o sonho, daí entra no início do nosso vídeo, ele contou o que aconteceu. José era um menino sonhador, ele tem esse talento. Eu acredito que uma pessoa sonhadora é realmente uma pessoa que tem talento, que desenvolve a criatividade, que desenvolve o pensamento. E muitas pessoas não têm essa visão. A gente pega aí no contexto do mundo aí grandes empresários que visualizaram grandes problemas e conseguiram enxergar a solução, trazer e se tornaram milionários, resolvendo um problema mundial, regional. Então a capacidade de ter visão, ela favorece você financeiramente, favorece talvez o mundo inteiro, que foi no caso de José, que ele resolveu a questão do sonho, conseguiu interpretar o sonho e trouxe solução que sanou a fome aí de uma multidão. Então, José, no início, foi odiado, teve ciúmes, foram contra ele, e mesmo assim, ele permaneceu firme. Imagine aquela situação lá, ele sendo jogado num poço, depois sendo vendido. A gente pega ali rápido, uma breve história, rapidinho, algumas palavras, e vai passando o texto. Nossa, realmente ele foi vendido, realmente jogaram ele, arquitetaram, planejaram, e acontece muito rápido, mas se imagine naquela situação, sendo a dificuldade que deve ter sido enfrentar aquilo. Tem que ter um coração muito bom para depois perdoar ainda no final. José perdoou. Mas imagine naquela situação lá, ele sendo, talvez bateram nele, provavelmente, porque alguém que tá com ódio no coração não vai deixar assim, vamos vender, vamos jogar num poço de livre e espontânea verdade. Até pensar em matar, o início do planejamento dos irmãos dele era planejar a morte dele. Rubem, que tentou dar uma nova solução, tentou proteger da maneira menos pior possível, e foi intencional que ele fizesse isso para que eles não acreditassem que o Rubem estava tentando proteger ele. Então foi uma forma talvez de uma situação ali de solução. E a gente pega pensando naquela primeira frase: se eu contar o meu sonho, ele não vai acontecer. Talvez em alguns momentos a gente tem que cuidar para quem a gente conta os nossos sonhos de fato. A gente tem que cuidar mesmo, porque a gente nunca sabe quem são essas pessoas. A gente nunca sabe, enfim, o que vão fazer com aquela informação. Às vezes a pessoa que a gente mais confia, no fim, nos dá as costas e não saiu daquilo da maneira que a gente esperou. Mas José não. José contou, tiveram mais inveja, mais ódio. Foi levado, foi vendido para o Egito e no final das contas virou o jogo. Ou seja, Deus está no controle. Essa mensagem que eu quero trazer para você. Talvez a gente tá passando por algumas dificuldades, tem alguns desejos no nosso coração que ainda precisam ser trabalhados, pode ser. Eu tenho muitos desejos que ainda não foram concretizados, mas a única coisa que a gente tem que fazer é acreditar que ele vai ser realizado, ter fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, caminhar trabalhando nisso. Eu sempre reforço a palavra trabalho. Trabalhando nisso, vendo o que a gente precisa melhorar, entendendo por que ainda não se realizou, criando novas estratégias, novos planejamentos, continuar mentalizando e pensando e reforçando e trazendo à tona que se de fato a gente deseja aquilo, vai ser realizado. José é uma pessoa que tinha era um idealizador, era um sonhador. Tanto que eles taxaram ele, esse sonhadorzinho aí, esse meia tigela. Mas José era um sonhador. A gente não tem a capacidade de conseguir interpretar o quão sonhador ele era, mas o texto já diz que ele sonhou a primeira vez, ele contou para os seus irmãos, sonhou a segunda vez, ele contou para os seus irmãos e causou mais ódio. Os nossos sonhos muitas vezes podem ser taxados de loucura para algumas pessoas e pode trazer ódio para algumas pessoas também. Nossa, como é que você pode sonhar uma coisa dessa? Como é que você pode acreditar nisso? Como é que você
Não, na tua cabeça já está formada, já está pronta, você já conseguiu visualizar. Se você pode visualizar, isso pode ser concretizado. Isso, José, aconteceu isso. Ele sonhou, idealizou, foi taxado, foi criticado, foi ameaçado de morte e conseguiu o que conseguiu. Então, talvez se você esteja passando por essa dificuldade, continue acreditando que é possível, continue exercendo essa capacidade de visualização, continue exercendo essa capacidade de trabalho, executando, caminhando, continue nessa capacidade de tentar enxergar o que talvez esteja faltando para ser concretizado, aquele seu sonho. Por mais que você esteja passando por dificuldades, que pessoas estão indo contra você, por mais que a situação não seja favorável e muitas vezes a gente perde as esperanças, continue acreditando naquilo que você sonhou, naquilo que você visualizou, porque não interessa as pedras no caminho, não interessa os espinhos que estão te apertando, te afogando, não interessa o quanto você está sendo pressionado, Deus está no controle e Ele, se for da vontade dele, Ele vai realizar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que por mais que as situações pareçam totalmente desfavoráveis e possa até parecer que a gente vai morrer, que como José, imagine ele escutando, vendo aquela situação dos irmãos planejando a morte dele, mesmo assim, ele não foi e tudo deu certo e tudo correu bem. Mesmo assim, ele conseguiu realizar os seus sonhos. Então, pense nisso. Pense na sua capacidade, seja um sonhador. Acredite. E, acima de tudo, confie em Deus. Porque se ele era amado, se ele tinha um bom coração, no final das contas, ele perdoou seu pai, sua mãe, seu irmão. Ele perdoou o povo todo lá, sua mãe, seu pai, seu irmão. Perdoou seu pai e seus irmãos. Apesar de toda a maldade que fizeram com ele, ele perdoou. Tanto que eles foram constrangidos em amor. É o que Gálatas fala, que a gente deve perdoar. Perdão, alegria, purificar o nosso coração com o fruto do Espírito. Leia Gálatas 5 aí, recomendo. Purificar o nosso coração, que é o que está travando, te impedindo, muitas vezes é a atitude de ir lá conversar com alguém, sanar aquele problema, conversar. Você não precisa conviver com aquela pessoa, mas você pode perdoar ela. Se ela já se foi, se ela já morreu, você pode perdoar no seu coração através de uma oração, trazendo aquela situação à tona e falando, Deus, tá perdoado. Não interessa o que aconteceu, se te maltrataram, sabe? A gente não sabe como foi a vida daquela pessoa e o que fizeram com ela para levar ela a ter aquelas atitudes, mas você pode ser o ponto de partida para fazer com que ela também perdoe, porque o perdão gera novos perdões e traz uma confusão na nossa mente, que tudo vira para o bem. A verdade, a alegria, a paz, a dignidade. É isso. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Não interessa o que aconteça, confie no Senhor. Se a situação esteja fora do seu controle, confie no Senhor. Se você não tem o que fazer, confie no Senhor. Se estão trazendo maldade, ódio contra você, confie no Senhor. E continue tendo o coração bom, continue tendo o coração purificado, continue buscando o Senhor de todo o seu coração, continue buscando, conhecendo mais a Ele, se relacionando com Ele. Eu tenho certeza que a vitória é garantida, porque foi Ele que prometeu. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, até mais.